Olá, chefe! Este é o meu 12º episódio do programa Gestor Valioso. Neste programa, eu ensino você a dobrar o seu salário, reduzindo os custos de produção em até 40%, resolvendo os problemas de forma definitiva, mesmo que hoje você não saiba como fazer isso. E eu sou o Ademar, e eu fui gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E neste vídeo, eu vou te explicar o principal motivo por que os problemas na sua empresa não diminuem. Você é gestor de fábrica, enfrenta uma grande quantidade de problemas todos os dias. É a máquina que quebra e para, mas esta máquina já tinha parado pelo mesmo motivo faz algumas semanas. E também é o funcionário que não executou a operação da forma que ele foi instruído, e um problema acabou chegando até o cliente. E esse cliente está bravo e está processando a empresa. E este mesmo problema já ocorreu várias vezes, entre vários outros problemas que frequentemente é detectado pela inspeção. E no final do mês, você não consegue atingir a produtividade que o seu chefe esperava. E com tudo isso, você não alcança as metas da empresa. Isso te soa familiar? Eu já vi isso acontecer em várias empresas. É uma situação muito comum no mercado. Mas, infelizmente, nesses ciclos, eu também vi vários gestores que foram trocados porque eles não atendiam às expectativas dos donos da empresa. Por vários anos, eu me perguntei por que isso acontecia. Eu via que a Toyota era diferente, mas eu não entendia o porquê. E só recentemente eu entendi o porquê. No meu caso, até então, eu não tinha o conhecimento necessário para ter este tipo de entendimento. E só atualmente eu entendi que a Toyota fazia uma coisa super bem, uma coisa que não estava escrita em nenhum livro que eu tenha lido sobre o sistema Toyota de produção. E aí, você quer saber o que é isso? O que a Toyota fazia bem era controlar o comportamento humano. Mas você sabe o que é comportamento humano? Bom, existem várias vertentes sobre esse assunto, mas nesse episódio eu vou me focar em somente uma das vertentes. É a vertente de que todos os seres humanos, todos nós, temos alguns comportamentos que herdamos dos nossos ancestrais do Homo sapiens, e que todos temos esse comportamento em maior ou menor escala. E de vários comportamentos que existem, eu vou citar dois que, para mim, são os dois comportamentos que mais interferem no bom desempenho do gestor da fábrica. O primeiro comportamento é a procrastinação. Mas você sabe o que é a procrastinação? A procrastinação é a nossa tendência de deixar tudo para depois ou a tendência de fazer o mais fácil. E isso tem uma explicação. O Homo sapiens, o nosso ancestral da época das cavernas, para comer, ele precisava caçar. Ele precisava correr atrás da comida, ou ele precisava correr para ele não virar a comida. Se ele não tivesse energia para esses momentos, ou ele não conseguia caçar e pegar a caça, e nesse caso ele já era, ou ele virava a caça e também, nesse caso, ele também já era. Então, poupar a energia para esses momentos era muito importante. E poupar energia, o que isso significa? Deixar para depois ou fazer da forma mais fácil. Mas alguns de vocês devem estar se perguntando: mas Ademar, o que tem a ver a procrastinação com os problemas que eu tenho na empresa todos os dias? Bom, eles têm tudo a ver. A máquina quebrou, alguém arrumou ela e quebrou novamente. É porque a máquina foi arrumada da forma mais fácil. E a forma mais fácil não necessariamente
é a forma mais certa. O operador mandou o defeito para frente, porque ele deve estar fazendo de uma forma mais fácil também, que deve ser diferente da forma da qual ele foi instruído. Mas por outro lado, como foi feita a instrução do operador? O operador deve ter sido instruído verbalmente, pois a instrução de trabalho existe só para passar na auditoria externa. Foi mais fácil fazer assim. Foi mais fácil fazer isso do que uma instrução de trabalho detalhada. E também não deve existir um sistema confirmando que o operador está sempre executando a operação da forma correta, pois é mais fácil falar para o operador fazer e deixar rolar. Por exemplo, o operador precisa preencher um checklist de confirmação do processo todos os dias antes de iniciar a produção. Mas é mais fácil não preencher, não é mesmo? E se ninguém cobra o operador, quer dizer que não é importante. Por outro lado, o líder precisava confirmar se o operador estava usando o checksheet corretamente. Mas o líder, ele vai justificar que ele não tem tempo para verificar todos os checksheets, pois ele está atarefado. Mas na verdade, com essa desculpa, ele está justificando a procrastinação dele, pois verificar os checksheets de verdade leva tempo e também, vamos falar a verdade, é um saco, não é verdade? Ele sempre vai ficar naquele: ah, amanhã eu faço. Este amanhã nunca chega. Mas você, como gestor, você não deve culpar o líder ou o operador. Vamos ser francos. Você, gestor, você consegue afirmar para mim que, em algum momento da sua vida, dentro ou fora da empresa, você nunca buscou o mais fácil, ou você nunca prometeu fazer amanhã e este amanhã só chegou meses depois? Como eu disse, a procrastinação é um comportamento humano que todos nós temos. Eu tenho, você tem, o líder tem, o operador também tem. Todo mundo tem. E também a isso, vamos somar mais um comportamento humano natural do nosso ser: o medo da mudança. Todos nós temos o medo da mudança. Isso também vem lá do Homo sapiens. Lá naquela época, se você mudava de um lugar para o outro, significava achar novos meios de sobreviver, tanto caçando como fugindo para não virar a caça. E o que o medo da mudança quer dizer em uma fábrica? Quer dizer aquele: ah, sempre foi assim. A frase sempre foi assim está presente na maioria das empresas que eu já visitei. A frase sempre foi assim espanta a melhoria. As coisas não melhoram e os problemas continuam a acontecer. O problema se repete, o problema se repete e o problema se repete sempre. E não adianta você, gestor, xingar, dar bronca, ficar irritado com as pessoas que têm este comportamento. Isso é inerente do nosso ser. Você não vai conseguir mudar isso. Por exemplo, a minha mãe sempre insistiu para que eu arrumasse a cama quando eu acordasse. Eu fazia só quando ela cobrava. Quando ela não cobrava, a cama ficava bagunçada. Mas por isso eu mudei? Eu não mudei. E tem como mudar isso? Falar a verdade, tem. Mas é muito difícil a gente conseguir fazer isso dentro de uma empresa. Por isso, uma sugestão minha é: não lute contra isso. Não tente mudar o comportamento das pessoas. Então, eu vou te ensinar o jeito certo de como pode ser feito dentro de uma fábrica. O jeito certo é você criar um sistema dentro da sua empresa onde você consiga controlar isso, controlar a procrastinação das pessoas e controlar o medo das pessoas. Por exemplo, para garantir que o operador faça sempre a operação de acordo com o que foi instruído, o líder, ele precisa sempre que puder acompanhar o operador e assegurar que ele está fazendo de acordo com o que foi instruído. Mas o líder, ele também é um ser humano. Então, como podemos garantir que o líder está fazendo certo?
O superior do líder, ou seja, o encarregado, ele precisa garantir que o líder está fazendo de acordo com o que foi instruído. E depois, o supervisor, que é o superior do encarregado, precisa garantir que o encarregado está fazendo também de acordo com o que foi instruído. E depois, o gerente deve garantir que o supervisor está fazendo de acordo com o que foi instruído. E assim, cada camada garante que a outra camada da organização está fazendo certo. E se for detectado algo fora do que foi instruído, o gestor precisa incentivar a mudança, deixando claro ao responsável o prazo. E se não tiver cobranças, as pessoas ficam no sempre foi assim e eles não executam as mudanças. E com isso, vamos criando metodologias para controlar esses comportamentos. Mas essas metodologias, elas devem ser simples. Quanto maior a complexidade, a procrastinação entrará em ação e a metodologia também deixará de ser aplicada. Então, a simplicidade é um dos requisitos básicos para criar estas metodologias. Eu vou te dar agora um exemplo concreto. Vamos dizer que o líder precisa confirmar todos os dias se o operador preencheu o check-sheet. Então, vamos pensar na operação de como o líder consegue garantir que o operador preencheu corretamente o check-sheet. Vamos supor que em uma linha trabalham 6 operadores e que cada operador tem o seu próprio check-sheet. Mas esse check-sheet fica dentro de pastas, cada check-sheet na pasta do seu respectivo operador. O líder de linha precisaria ir em 6 postos de trabalho, procurar em cada uma das 6 pastas pelo check-sheet, para finalmente conseguir confirmar se todos os check-sheets estão preenchidos corretamente. Neste caso, eu suponho que o líder levaria cerca de 20 minutos do seu dia de trabalho só para confirmar estes 6 check-sheets. E isso é bastante tempo para o líder desprender durante a correria do dia a dia. E eu tenho certeza que ele optaria por não fazer isso e priorizar as outras coisas, os outros problemas prioritários do dia a dia. E sem falar que optar por não fazer é a procrastinação. E ainda, o operador, ele vai notar que o líder não está mais verificando os check-sheets. Ele percebe, não tem jeito. Aí, o operador também vai parar de preencher o check-sheet. E a empresa só vai sentir falta da confirmação do check-sheet quando um problema acontecer. Mas vamos supor uma outra situação. Se todos esses 6 check-sheets estivessem presos em uma parede, todos na entrada da linha, uma ao lado da outra, de uma forma que, em um lance de olho, fosse possível enxergar todos os 6 check-sheets de uma só vez. Nesse cenário, o controle pelo líder levaria 1 minuto, ao invés dos 20 minutos iniciais. E ainda facilita aos outros gestores, como o encarregado, o supervisor e o gerente, acompanharem os controles e os check-sheets. E também, com o check-sheet bem à vista, fica mais difícil do operador parar de preencher, pois alguém perceberia imediatamente quando ele parasse. Desta forma, qual é a chance do operador ou líder procrastinar em relação a esse check-sheet se eles estiverem à vista? Quase nenhum, concordam? E aí, gestor? Você entendeu o que é a procrastinação e o medo e como eles interferem na sua fábrica? Você enxerga que isso está ocorrendo na sua empresa? E ainda, você consegue hoje começar a criar metodologias para controlar estes comportamentos na sua fábrica? Vamos começar agora? Bom, galera, compartilhe esse vídeo para ajudar o seu colega gestor de fábrica e se inscreva no meu canal. Até mais!